A esquerda já começou a chorar com o fracasso das manifestações deles no 7 de setembro e com o sucesso das manifestações da direita. A primeira militonta a chorar foi a Natuza Neri, a porta-voz do desgoverno, que se diz jornalista, tentou descredibilizar as manifestações da direita, dizendo que foi a mais vazia até agora e que a direita vem perdendo força em um momento muito importante, além de, claro, trazer um dado aleatório, bem questionável, para tentar manipular a população. Voltando para a pesquisa Datafolha, 55% dos brasileiros se consideram contrários à anistia. A gente vai ver ainda a contabilidade dessa manifestação, mas se a gente for pegar as manifestações de quando Bolsonaro era presidente da República, sobretudo a de 7 de setembro de 2021, é uma redução muito drástica do que se viu. Naquele momento se viu uma Paulista tomada de ponta a ponta, mas tomada mesmo, sem a gente ver esses espaços vazios entre as pessoas. Então a gente também vê um declínio desse apoio dentro da própria base bolsonarista. Não dá para saber e não dá para sondar por quais razões, se é por cansaço, se é por receio, por qualquer outra razão que a gente desconhece. Isso, do ponto de vista da análise política, é irrelevante. O relevante hoje é dizer que, às vésperas da reta final do julgamento, quando o PL tenta emplacar uma anistia ampla, geral e restrita de Bolsonaro, mostrar um peso muito forte nas ruas seria quase que obrigatório para esse grupo político. Isso não parece estar acontecendo. Quanto menor é a manifestação, e eu não estou classificando aqui a manifestação de pequena, grande, média, eu estou comparando esta com outras de quando Bolsonaro ainda estava no poder, e a diferença é muito grande. E quando a diferença é para menor, isso tende a sensibilizar menos os legisladores que vão se deparar com o projeto, a proposta da anistia. Olha, é muita hipocrisia, é muita desonestidade. Ela fala que a maioria da população é contra a anistia, mas quando a gente traz isso para as ruas, a realidade é totalmente diferente. Se a gente fosse seguir a lógica dela, as manifestações da esquerda contra a anistia deveria ser muito, mas muito maior do que a da direita a favor da anistia. Isso seria uma lógica simples, mas para o minúsculo cérebro desses militontos é muito difícil entender uma lógica simples. É mais fácil criar narrativas e trazer dados tendenciosos bem suspeitos. Além disso, ela ainda tenta comparar uma manifestação em que Bolsonaro ainda era presidente com uma manifestação que ele nem pode aparecer em vídeo sem correr o risco de ser preso. E mesmo assim, ela ainda teve uma boa adesão. Agora, os atos do presidente Lula, que inclusive está em exercício, praticamente não teve ninguém. Agora, por que ela não usou essa comparação? O 7 de setembro do Lula contra o 7 de setembro de Bolsonaro na presidência? A resposta para isso é muito simples. O Lula não consegue reunir o povo, ele reúne muito sindicato. É só você ver o tanto de bandeira sindical que tem no meio das manifestações da esquerda. Mas o público orgânico que vai lá defender as ideias dele realmente são muito poucos. Isso porque eu não vou nem levar em consideração as denúncias que o povo faz, falando que a maioria do povo que comparece aos eventos do Lula foram pagos para estar lá. Agora, voltando na Natuza Neri, o argumento dessa militante é tão fraco que o próprio colega dela acaba desmentindo ela ao vivo. O que a gente pode destacar primeiro nesses comentários sobre os atos no país neste 7 de setembro, dia de comemoração da independência do Brasil, é que a direita está mostrando que tem uma capacidade de mobilização maior do que a esquerda neste momento, né? Na verdade, desde o governo Bolsonaro, isso tem acontecido e agora nos atos deste domingo, isso ficou bem evidenciado. A direita que vinha ali conseguindo reunir menos pessoas, né? Chegou em abril, reuniu 40 mil, depois em junho reuniu só 18 mil, depois subiu para 37 mil, agora reuniu tanto em São Paulo quanto no Rio um número bem expressivo de 42 mil, 43 mil pessoas ali, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. É uma mobilização importante,
dos apoiadores de Bolsonaro, enquanto em São Paulo, na Praça da República, os apoiadores de Lula conseguiram reunir ali, segundo também o monitor do debate político do SEBRAP e da ONG More in Common, cerca de 8,8 mil pessoas, ou seja, bem menos do que os bolsonaristas. Então isso mostra que eles estão tendo uma capacidade de mobilização muito maior, não só nas redes sociais, mas também nas ruas. Para você ver como é fácil desmentir esses militontos, eles mesmos se contradizem. A verdade é que não precisa muito esforço para perceber que a esquerda não tem mais tanta força. E parece que até mesmo o próprio descondenado já sabe disso. O Lula já está tentando fazer uma pré-campanha para ele e para os seus candidatos, porque ele sabe muito bem que sem o apoio do STF, provavelmente eles irão perder em 2026. Lula é aquele presidente que foi eleito sem público, e isso cada vez mais fica escancarado.